Olá, muito boa noite para você. Hoje, o Ação Nacional está de olho nas provas do vestibular. Todo mundo conhece alguém que deve estar na corrida contra o tempo para dar conta de tantas disciplinas. Nós vamos mostrar exemplos de quem passou em 4 universidades do governo, gente que mudou de carreira. Vamos falar também sobre como controlar o nervosismo na hora da prova e o que é doping acadêmico, o que são esses medicamentos que muitos alunos passaram a tomar para melhorar o desempenho no vestibular. Será que isso é permitido? Nossos convidados de hoje são Mônica Soares Nunes, que é professora de cursinho. Tudo bem, Mônica? Tudo certo, Seja bem-vinda ao Ação Nacional. Boa noite para você. Obrigada. E também o Rodolfo Ambiel, que é psicólogo e também professor da Universidade de São Francisco. Seja bem-vindo, Rodolfo. Muito boa obrigado. noite. Boa noite. Para você de casa que tem dúvidas, você que tem filhos que vão prestar vestibular, você que conhece alguém, que tem amigos, ou você que é estudante, ligue para a gente. O nosso telefone é o 19 3871 9620. Se você preferir mandar a sua dúvida ou o seu comentário por e-mail, açãonacional@rs21.com.br, tá bom? Você também pode acessar a página do Ação Nacional lá no portal rs21.com.br e entrar em contato lá na página do Ação por meio do Fale Conosco. Então, fique à vontade, é hora de você tirar todas as suas dúvidas. E olha que já estão começando as provas, né, algumas, e o Enem também está chegando, dia 26 e 27 são as provas do Enem. Como é que a gente se prepara nessa reta final? Os alunos que devem estar endoidecidos nos cursinhos, né, Mônica? Como que eles devem se preparar? Tem como dar uma dica para essa reta final? Bom, agora a hora é de relaxar e rever conteúdos, né? Nesse momento muito próximo das provas, é um momento já muito importante. Então você vai ter que relaxar, vai ter que rever o que você estudou ao longo do ano. É o resultado do seu trabalho de um ano inteiro, né? Então agora não tem muito mais coisas novas para serem feitas. O aluno vai ter que ter muita paciência e só treinar, né, reestudar o que ele já estudou ao longo do ano. Colocar em prática, aquilo Colocar que ele em prática, sabe. é isso. Fazer simulados, fazer prova, isso é bem interessante agora, nessa Tem hora. simulados do Enem agora também, me parece, muitos treinos nesse sentido. Vale a pena uma hora dessa? Vale, essa hora é de você ver o que você aprendeu, né, ao longo do ano. Aí você consegue também enxergar se ficou alguma dúvida em algum ponto, né, bem específico. Essa hora você não vai aprender nada muito novo. Não adianta você pegar algum assunto para aprender. Agora que não é interessante. Agora é interessante você garantir o que você já aprendeu. Então, rever os conteúdos, identificar os pontos onde você está com uma pequena falha, né? Então, por isso são interessantes os simulados, que você consegue identificar qual que é o seu probleminha, né? Qual que é o seu pequeno detalhe que você tem esse tempo para resolver. Rodolfo, a técnica tem tudo a ver com o emocional nessa hora? Por exemplo, como ela disse, o aluno que não vai inventar nada agora de última hora, ele já sabe, ele já estudou, ele já treinou. Ele obrigatoriamente fica mais calmo ou isso varia de pessoa para pessoa? Tem gente que morre de estudar, está sabendo a matéria e mesmo assim se desespera na hora. Como você disse, certamente depende de pessoa para pessoa, né? E muito isso está relacionado com o significado que essa prova tem para o aluno, né? E não só o significado da prova, mas o significado que ela vai ter no sentido do depois dela, né? Quer dizer, não é uma prova qualquer, é uma prova que vai estar significando a passagem do ensino médio para o ensino superior, que é um outro nível de exigência, que tem um significado também do ponto de vista da preparação para o mercado de trabalho, para o mundo do trabalho. É uma nova etapa da vida, Uma nova etapa né? na vida. A gente pode pensar que essas provas, o vestibular, o Enem, enfim, ela funciona como um rito de passagem, né? De alguma forma, não só do ensino médio para o ensino superior, mas também, em alguma medida, da adolescência para a vida adulta. Né? Por isso também essa expectativa toda, claro. de repente um nervosismo maior. Sem né? dúvida. Mônica, tem gente que gosta de estudar um dia antes da prova, seja do vestibular quanto do Enem. É bom isso, ficar estudando um dia antes? Nossa, não acho. Porque vai que você descobre que você está com alguma dúvida ainda. Você vai se desesperar, você vai acabar com sua noite de sono, você vai acabar com aquele momento que você tinha para respirar antes de fazer essa prova. Então, eu acho que no dia anterior é um dia que você tem para relaxar. Faz coisas que você gosta, vai ao cinema, vai sair com os amigos, volta cedo, né? Não bebe muito. Mas é um dia que você tem para relaxar, porque no dia seguinte seu cérebro vai ser muito requisitado.
Então não cansa ele num dia antes, não cansa ele na véspera. Deixa para usar ele bastante na hora da prova. E quando a gente fala cansar fisicamente também, Rodolfo, também cansar o emocional, né? Não é um dia bacana no dia anterior, ou mesmo no dia da prova, se a prova é mais à tarde, de ter tantos problemas emocionais também nesse dia, né? Tem que se preparar nesse sentido também? Claro. Embora isso não seja algo que a gente tenha total controle sobre isso, né? Mas a gente pode certamente evitar algumas situações, e acho que isso que a Mônica falou, da questão de não estudar antes da prova, né? Ali na véspera da prova, porque isso tem uma tendência de causar uma situação de ansiedade, né? A ansiedade está relacionada com o medo. Então, se a pessoa se depara, de repente, com um conteúdo que ela viu, né? E agora, não sei esse conteúdo, não vou conseguir aprender até lá, não vou conseguir retomar. Isso desencadeia todo um processo fisiológico, inclusive, né? Relacionado com o medo de não passar. E como eu falei agora há pouco, a questão de não é só passar numa prova qualquer, mas tem todo um significado por trás disso, né? Então, como se diz, né, no senso comum, essa preparação psicológica para a prova, ela é importante no sentido mesmo de tentar relaxar, no sentido de tentar não se deparar com situações que possam deixar ele numa situação ruim. Desesperado no dia anterior da prova, exatamente. por exemplo. Né? Sem um tempo hábil para poder retomar isso ou para poder se refazer, né, do susto ou qualquer coisa assim. Quem está mais calmo vai melhor na prova? Sem dúvida, sem dúvida. Mônica, agora, se tratando do Enem, que a gente começou a dizer, e até porque é a prova que está mais próxima aí, e deve estar todo mundo mais atencioso, pelo menos nesse momento, com isso, houve tantos problemas no Brasil por anos consecutivos com relação a esse tipo de prova, a aplicação da prova, vazamento de informações. De certa forma, os alunos ficaram um pouco desacreditados disso, não é mais importante fazer esse tipo de avaliação ou não? É recomendado, isso vai refletir lá no resultado do vestibular? Como é que vocês orientam alunos com relação a isso? Não, os problemas que ocorreram com o Enem serviram basicamente para os organizadores conseguirem fazer uma prova melhor, né? Tem que continuar acreditando no Enem, é uma ideia excelente, né? Possibilita os alunos conseguirem o ingresso em diferentes universidades do Brasil inteiro, que se fosse na época, né, de vestibulares individuais, talvez ele não prestasse essa prova. Então, é uma prova muito importante para eles. E apesar dos problemas, né, tá todo mundo tentando melhorar todos os problemas que apareceram. Então, é interessante sim. Então, presta o Enem, não fica com dúvida, né? É uma excelente prova, de um excelente nível e vai te ajudar muito para entrar na universidade e também em outros vestibulares individuais. Muitos deles utilizam a nota do Enem como um bônus na nota do próprio vestibular. Então, é super importante e tem que fazer, na medida do possível, tem que fazer sim. Rodolfo, quando a gente fala dessa preparação toda, tanto com relação a estudos, quanto ao emocional, que a gente diz que é importante, o aluno está centrado numa hora dessa, tem aluno que já começa o ano já desesperado, porque é ano de vestibular, porque é ano de uma avaliação, é o ano de rompimento, é aquele ano de mudança, como você disse, o aluno ele vai passar a ter uma vida diferente, né? Ele está se preparando para uma carreira. De repente é um momento da família pensar em dar um apoio psicológico para ele, no sentido de ter um especialista do lado. É indicado, por exemplo, poderia surtir um bom efeito? Claro. Eu acho que o último ano, né, o terceiro ano do ensino médio, ele é muito marcado por uma questão de pressão, de cobrança muito forte, né? Muitas vezes por parte da escola, né, que faz uma cobrança, que coloca um peso muito grande nesse terceiranista, no sentido dos cursos que ele está escolhendo, quais universidades que ele tem condições de passar. Tem também a pressão da família, em alguns casos, né, que também faz uma cobrança e muitas vezes espera muito, né? E também tem a cobrança do próprio aluno, que é motivado, em muitos casos, pelos colegas. Então, a comparação entre, né, que ele faz, que o colega está estudando mais que ele, está tirando notas melhores, que isso vai poder ter, de repente, que ele vai poder ter um desempenho melhor. Enfim, em atendimentos clínicos, né, relacionados à orientação profissional, eu costumo receber bastante alguns adolescentes no terceiro ano, né, muitas vezes assim, em agosto, setembro do terceiro ano, já nessa fase já pré-vestibular. E, na verdade, esse tipo de ação, neste momento,
a gente pode pensar como se fosse um pronto-socorro, né? Algo que, na verdade, vai ter uma ajuda muito pequena. Porque já está em cima da hora, né? O ideal, e como a gente tem feito, por exemplo, na Universidade de São Francisco, a gente tem feito alguns convênios com algumas escolas particulares de Campinas, oferecendo um serviço de orientação profissional, que a gente começa no 2º ano, né? Para que o aluno possa chegar no 3º ano do ensino médio, com a decisão já do curso, da profissão que ele vai fazer, já relativamente definida. Que ajuda também a ter calma para a prova em si, né? Claro, porque é uma coisa a menos para ele se preocupar, né? Porque você imagina, chega no 3º ano com toda a pressão do desempenho, da cobrança de ter um bom desempenho, de passar nas provas, de passar no vestibular, ainda ele está preocupado de estar em dúvida entre 2 ou 3 opções, né? Então, esse trabalho que a gente faz é muito focado nisso, no pessoal no 2º ano, para que ele possa chegar no 3º ano já com um foco diferente, né? E no 3º ano fazer um trabalho diferenciado, na verdade, pensando muito mais nessa questão da transição mesmo, do que se preocupar, neste momento, com as questões da escolha da profissão, da carreira que ele vai seguir. A gente vai falar também durante o programa sobre orientação profissional, que carreira seguir, o que é melhor ou não. Será que o jovem está preparado para decidir o que ele quer no futuro? Às vezes parece que a gente, né, os jovens são tão novinhos, né, 17, 18 anos, escolher o que ele tem que fazer para o resto da vida. A gente sempre se questiona sobre isso. Nós vamos conversar também, mas aproveitando essa questão do acompanhamento psicológico, de repente até aquele aluno que já tentou tantos outros anos, né, já fez outras tentativas. A gente tem faculdades como medicina, tão concorrido, outros cursos também relacionados às outras áreas, engenharias, que às vezes não é na primeira tentativa que ele vai conseguir. Claro. O acompanhamento, nesse caso, também seria importante, né? Claro, claro. Que à medida que a pessoa vai fazendo tentativas e não obtém sucesso, né, existe uma tendência de ela ter uma repercussão psicológica disso, né? Por exemplo, uma redução dos níveis de autoeficácia dessa pessoa, ou seja, ela começa a acreditar cada vez menos de que ela vai ser capaz de passar, cada vez que ela tenta e tem um insucesso, né? Fracassei. Isso, né? Então, tem uma possibilidade realmente de chegar em algum momento, a pessoa, na verdade, ela acabar se deparando com uma situação de uma percepção de incapacidade, quando, na verdade, não é isso. De repente, é alguma questão outra que está complicando aí esse processo, né, de ser aprovado, e que não necessariamente tem a ver com a capacidade dela ou com o desempenho, né? Talvez muito mais uma questão de ansiedade no momento ali da prova ou ao longo desse processo. Mônica, quando a gente fala de Enem, tem redação também, né? E a redação é a grande surpresa das pessoas, dos estudantes, às vezes é o grande medo, né? O grande temor é a redação. Dá para dizer o que se espera desse ano? O aluno, ou de forma geral, o aluno tem que estar ligado em que tipo de coisa, de que tipo de tema, para poder se dar bem na redação? Na verdade, não tem como prever o que vai aparecer na prova, nem no Enem, nem de outros vestibulares, né? São temas muito aleatórios, mas que sempre são bastante importantes. Então, o que a gente orienta os alunos é, na verdade, não se preocupar com o tema. Ele estar preparado para qualquer tema. Um aluno que vai estar preparado para qualquer coisa é aquele aluno que lê bastante, é aquele aluno que está informado das coisas, né, das notícias do Brasil, do mundo, de tudo. Esse cara consegue lidar com vários temas diferentes que possam aparecer. Mas o que é muito importante também é ele estudar e treinar para a estrutura da prova, ele está preparado para a estrutura da prova. No caso do Enem, é uma dissertação. Então, se ele estudar isso, né, conseguir trabalhar bastante dissertação, estudar mesmo a estrutura de como fazer um bom texto e tudo mais, ele vai conseguir fazer uma boa redação para qualquer tema que puder aparecer, né? Então, a estrutura é muito importante. Ter aquilo em mente. Ter aquilo em mente, né? Saber fazer uma dissertação. Pronto. E depois conseguir trabalhar o tema, né, de acordo com a coletânea que tiver na prova, ou imagens, ou alguma outra coisa, tentar não fugir do tema. Esse tipo de coisa garante uma boa redação, né? Nada de muito absurdo. Olha, a gente já está recebendo dúvidas aqui por e-mail, daqui a pouquinho a gente vai responder, depois do intervalo. Você que tem dúvidas também com relação ao vestibular, ao Enem, você que tem parentes que vão passar por esse processo daqui até o final do ano,
Participe com a gente por telefone ou por e-mail, tanto faz, tá bom? A seguir, a gente mostra como foi a preparação de um aluno que venceu os estudos e passou em 4 faculdades do governo. E para você que é pai e mãe, você sabe quantas horas de estudo são saudáveis para o seu filho? A gente volta em instantes.